Vamos então para o Apocalipse, capítulo 16. Versículo 1. E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Esta grande voz parece ser de um dos 4 seres viventes. Os irmãos devem se recordar, a gente já vinha falando a respeito deles. Mesmo porque, se fosse a voz de Deus, é bem provável que João não teria escrito as 7 taças da ira de Deus. Seria como Deus falando, as 7 aras da ira de Deus. Seria o mais conveniente. As 7 taças da minha ira, tá? Por isso acreditamos que essa voz seja de um dos 4 seres viventes, tá? Deus teria dito as 7 taças da minha ira, obviamente. Versículo de número 2. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens, que tinham o sinal da besta, e que adoravam a sua imagem. Irmãos, aqui não temos uma limitação do número de pessoas a serem atingidas, tá? Todos os adoradores da besta serão atingidos por esta chaga, que pode se tratar de um terrível câncer, tá? De tumores malignos, que serão acometidas as pessoas que adoram a besta. Deixa aqui, permitam-me aqui, irmãos, abrir um parêntese. Nós estamos enfrentando neste momento, no Brasil, um período de pandemia pelo coronavírus. E nós temos observado aí a corrida, a luta da ciência para alcançarmos uma vacina que possa, em parte, imunizar as pessoas, tá? Contra esta enfermidade, a Covid-19, que tem ceifado a vida de milhares de pessoas no Brasil e no mundo. O problema, além de estarem politizando esta vacina, um problema que nós estamos enxergando aqui, que é mais trazendo para o nosso campo espiritual, são pessoas que talvez até com boa intenção, mas que desconhecem a palavra de Deus, não estudam a fundo o livro do Apocalipse, não estão participando conosco. Tenho divulgado esse trabalho, pedindo que as pessoas participem, estudem o Apocalipse. Todas as quinta-feiras estamos aqui ensinando a palavra de Deus, não cobramos absolutamente nada, mas não há interesse. Aí a pessoa torna-se ignorante no assunto e começa a falar coisas ou acreditar em coisas que vêm como fake news, né? Pela mídia, que vem como fake news, através da internet, WhatsApp, Facebook, Instagram, entre outros. E começa a dizer por aí que a vacina contra o coronavírus, na verdade, seria a marca da besta. Se a pessoa tomar a vacina contra o coronavírus, a pessoa, na verdade, estará sendo marcada pela besta e vai perder a salvação. Irmãos, isso é um absurdo. Por que não estudam o Apocalipse? A igreja não vai conviver com a besta, com o anticristo. Já ensinamos isso aqui, já demos as razões para isso. Não vai. Então, por que temer uma coisa se a besta ainda não se manifestou? A igreja é o sal da terra. O juízo de Deus não tem como alvo a igreja de Cristo. Então não tem que temer uma vacina. Chegaram ao absurdo de falar em um chip líquido. Meu Deus, que seria a marca da besta, que a vacina seria um chip líquido. A besta tem mais coisa com que se preocupar do que imunizar as pessoas contra a Covid-19. A besta é o anticristo. Vai lutar contra o Cristo. Não sabemos exatamente como será essa marca, mas, irmãos, a igreja está na terra. Não há por que ficar com medo de vacina, disso, daquele outro. Sejamos crentes em Jesus Cristo. Vamos confiar no Espírito Santo de Deus, que nos guarda. Aquele que nos salvou também é poderoso para nos guardar. Não vai deixar você cair no engano. Tomar a vacina e perder a salvação. Tem muito mais coisa para você se preocupar do que tomar vacina, né? Que é a santificação, vida no altar, congregar como igreja.
e estudar a Bíblia, em especial o Apocalipse, para compreender que não tem nada a ver esse negócio de vacina com o anticristo. Se terá alguma coisa a ver, não é este o momento. Por quê? Porque a igreja, o sal da terra, ainda está aqui, habitada pelo Espírito Santo de Deus. Nós não somos alvos da ira de Deus, não, senhores. Então, estudem a palavra de Deus, estude o Apocalipse, para não ficar recebendo em casa aí fake news pelo celular e sair acreditando nisso, tá? Por favor, irmãos, vamos lá. Versículo de número 2. Aqui já foi, né, o número 2. Deixa eu só dar continuidade aqui então, eu fiz um parênteses aqui. Vamos ler, irmãos, ainda com referência ao versículo número 2, Êxodo capítulo 9, versículo 10, onde encontramos um quadro que simboliza o que está por vir, tá bom? Vamos lá. E eles tomaram a cinza do forno e puseram-se diante de Faraó. E Moisés a espalhou para o céu, e tornou-se em sarna que arrebentava em úlceras nos homens e no gado, tá? Então isso aqui é uma passagem de dupla referência, e nós podemos compreender que pragas serão lançadas na terra, e essa de Êxodo é apenas uma amostra. Na verdade, as coisas serão bem piores. Por isso acreditamos se tratar de tumores malignos que as pessoas serão cometidas, tá? Os adoradores da besta. Versículos de número 3 e número 4. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Lá no capítulo 8, irmãos, nós observamos juízos semelhantes, onde a diferença está na extensão, tá? Enquanto no capítulo 8, uma terça da parte da terra é atingida, aqui será ainda mais terrível, pois os mares e os rios serão atingidos em sua totalidade, tá? Ou melhor dizendo, enquanto no capítulo 8, um terço, né, do mar, das águas, dos rios, seriam acometidas com essa praga, aqui nós temos em sua totalidade. Então imagine o que é ficar um único dia sem ter água para beber. Terrível, horrível. Vamos lá, versículos 5, 6 e 7. E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, e santo és, porque julgastes estas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste sangue a beber, porque disto são merecedores. E ouvi outro do altar que dizia: Na verdade, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Amém. João descreve aqui, irmãos, os anjos enaltecendo a Deus por sua justiça, pois, apesar dos juízos de Deus serem terríveis, eles, na verdade, são absolutamente justos. São horríveis, dolorosos, angustiantes, mas não são injustos. Por isso, vale a pena ficar do lado de Deus. Nosso Deus é justo, nosso Deus é bom, nosso Deus é santo, mas também Ele é terrível para aqueles que se levantam contra Ele. Nunca ouse desafiar o teu Deus. Versículos 8 e 9. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. No capítulo 8, versículo 12, Deus atinge a terça parte do sol, porém, este alerta não desperta o interesse do homem pelo poder de Deus. Então Deus despeja a sua ira por completo
completo, atingindo totalmente o sol, de maneira que este deixa de oferecer um calor agradável para abrasar aos homens, torturando-os de calor, e no lugar do homem dar glória e reconhecer a soberania de Deus, eles ainda têm a ousadia de blasfemar o seu santo nome. Isso me faz lembrar daquele ladrão da cruz, que estava zombando de Cristo, e mesmo estando na mesma condenação, ele estava zombando de Cristo, até que foi repreendido. Você não enaltece o nome do Senhor? Você não teme a Deus, mesmo estando sofrendo essa mesma condenação? Não faça isso. E as pessoas aqui estão agindo desta forma. Mesmo Deus, lá no capítulo 8, era uma terça parte, Deus como que assustando as pessoas, para que enaltecesse o seu nome, para que se arrependesse dos seus pecados, mas as pessoas não agiram assim, então Deus derrama a praga por completo, e as pessoas blasfemam o seu santo nome, terrível. Versículos 10 e 11, e o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, em trevas, e os homens mordiam a língua de dor, e por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. É como eu vinha dizendo, no comentário dos versículos anteriores. O trono de Cristo, ou melhor, o trono do anticristo é desmascarado, e as trevas que lhe é peculiar, óbvio, está interligado com Satanás, já não pode mais se ocultar. E vem à tona Isaías, capítulo 60, versículo 2. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti, ó Senhor, virá surgindo a sua glória, e se verá sobre ti. Os súditos do anticristo, irmãos, mordem a língua de dor, devido ao sol terrivelmente quente. As chagas, inacreditavelmente, continuam blasfemando, com o coração petrificado, exatamente igual como vem ocorrendo hoje. Muitos ouvem a palavra de Deus, veem o operar de Deus, porém não glorificam o seu nome. A gente está aqui todo domingo, convide as pessoas para vir na igreja, vamos para a casa do Senhor. Eu creio que muitos de vocês têm feito isso, convidar as pessoas para cultuar a Deus, para estar na casa do Senhor, para estarem sendo ministradas pelo Senhor, mas não, tem coisas mais importantes para fazer. Eu agora com a minha esposa, a irmã Edneia, nós estamos chegando aqui na igreja, tem um carro aqui parado logo na frente, eu falei, esse homem já está saindo, vamos ocupar essa vaga mais perto da igreja. Ela falou assim, não está saindo não, pode observar, toda quinta-feira ele está aí, e às vezes vem com criança, para ele isso é uma religião, ele atravessa a rua, entra no bar, e vai lá. O que se faz no bar, irmãos? O que se faz em um bar? Beber? Pois é, levou até uma criança para lá, para dentro do bar que está aqui na frente, para dentro do bar que está aqui na frente, toda quinta-feira, religiosamente, ele vai para o seu carro aqui, atravessa a rua, não mora tão perto, bebe de carro, e vai no bar. Eu saio daqui, irmãos, estou indo para casa, olho para os bares, estão lotados, estão cheios, a casa do Senhor vazia, as pessoas não querem saber de Jesus, não querem saber de Deus, e o Apocalipse o que vai acontecer, é apenas uma revelação, lá do futuro, de coisas que estão acontecendo aqui agora, Como é terrível, irmãos, como é difícil olhar para uma situação como essa, como eu gostaria de poder fazer alguma coisa, meu Deus. Vamos lá, versículos de 12 a 16. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado
aquele que vigia e guarda as suas vestes para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Irmãos, o grande rio Eufrates localiza-se na fronteira norte de Israel. Ele se secará, pasmem, acreditem, ele se secará para abrir caminho para os reis do Oriente, que nos parece fazer menção da China, entre outros países que se levantarão contra Israel. Espíritos de demônios sairão da boca da trindade do mal. Sim, isso mesmo. Quem é a trindade do mal? O dragão, o antipai. A besta é o anticristo, o antifilho. E o falso profeta, que é o anti-Espírito Santo. Aqui está representada, irmãos, a trindade do mal. E estes espíritos das trevas, com habilidades para congregar os povos, trarão após si os demais reis da terra para uma grande, terrível batalha em Armagedon. Armagedon, irmão, significa colina de Megido, ou ainda colina da matança. Vamos ler lá no livro de Joel, capítulo 3, versículo 14. Multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Irmãos, esta grandiosa guerra não será uma guerra de ideologias, de comércio, por fronteiras, e sim uma guerra de caráter espiritual, contra Deus e o Cordeiros, onde o Messias, Jesus Cristo, poderosamente vencerá os seus opositores. Então, nações se levantarão contra Israel, mas Deus pelejará, tá? Não se esqueçam dos 144 mil judeus que serão salvos no período da grande tribulação. Leamos a esse respeito, Zacarias, livro do profeta Zacarias, capítulo 14, versículos de 2 a 4. E os povos os receberão e os levarão aos seus lugares, e a casa de Israel os possuirá por servos e por servas, na terra do Senhor, e cativarão aqueles que o cativaram, e dominarão sobre os seus opressores. E acontecerá que no dia em que o Senhor vier e dar-te descanso do teu sofrimento, do teu pavor e da tua dura servidão com que te fizeram servir, então proferirás este provérbio contra o rei de Babilônia e dirás: como já cessou o opressor, como já cessou a cidade dourada. Então são profecias de dupla referência. É uma profecia que se cumpre naquele momento ou pouco tempo depois terá um cumprimento escatológico, apocalíptico, tá? Vamos lá, versículos de 17 a 21. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Irmãos, o Senhor diz neste momento: está feito. Estas palavras denotam conclusão. Leiamos Isaías capítulo 42, versículo 14. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como a que está de parto, e a todos os assolarei e juntamente devorarei.
Deus, irmãos, faz desmoronar a terra como um prédio que vem de alto a baixo. Irmãos, olha só, muitas vezes alguns crentes começam a pecar, trai a sua esposa, trai o seu patrão, trai o seu amigo, trai até o seu pastor, pecam, entram no mundo do vício, entra no mundo da idolatria. Idolatria, pastor? Sim. Falta no culto para ver futebol, falta no culto para ir em festa de aniversário, inventa 1000 desculpas para não fazer a vontade do Senhor, peca de uma maneira assim, indiscriminada, e depois diz assim: ah, o Senhor me ama, Ele não faz nada, Ele não me castiga. Olha o que diz Isaías 42,14: por muito tempo me calei, diz o Senhor, por muito tempo me calei, observando vocês pecando, fazendo coisas que não devem. Estive em silêncio, diz o Senhor, e me contive, mas agora darei gritos, como a mulher que está de parto, e a todos os assolarei, e juntamente os devorarei. Irmãos, Deus é paciente, Ele está esperando você tomar jeito, mas não fique brincando de ser crente. Deus não brinca de ser Deus, o diabo não brinca de ser diabo. Por que nós temos que brincar de ser crentes? Vamos levar o evangelho a sério, porque na hora que Deus se levantar, Ele vai pesar a mão, aí pode ser tarde demais. Irmãos, Deus faz desmoronar a terra como um prédio, como eu acabei de falar, de alto a baixo. Jeremias, de uma maneira esclarecedora, só para a gente encerrar, tá? Estamos terminando. De uma maneira esclarecedora, Jeremias também contempla esse quadro. Leiamos lá em Jeremias capítulo 4, versículos de 23 a 27. Nós vamos encerrar aqui, tá? Esse estudo. Vamos então para a palavra de Deus. Observei a terra, e eis que era sem forma e vazia. Também os céus, e não tinha sua luz. Observei os montes, e eis que estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam. Tem até um hino, né, da harpa cristã, que diz: terras e céus ardendo, e os montes estão tremendo, mas nas promessas crendo, Deus sempre as vai cumprir. É isso aqui, foi tirado daqui esse hino. Observei e eis que não havia homem algum, e todos os outeiros estremeciam. Observei e eis que não havia homem algum, e todas as aves do céu tinham fugido. Vi também que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derrubadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira, porque assim diz o Senhor: toda esta terra assolada de todo, porém não a consumirei. Irmãos, creiam na palavra do Senhor, creia no Apocalipse, vivamos, irmãos, como se hoje fosse o último dia de nossa vida. Vamos viver intensamente o Evangelho do Senhor. Isso aqui não é história da carochinha, não. Isso aqui é verdade. Não pague para ver. Creia, confia no teu Deus, e grande será a tua vitória, em nome de Jesus. Amém.